Olá, meus queridos. Eu quero agora com vocês finalizar esse nosso ciclo falando sobre comportamento, desenvolvimento de competências comportamentais. O nosso último módulo, que é esse, eu quis trazer algo que refletisse o anseio de todo ser humano, que é propósito, que é a nossa vontade de evoluir, de crescer, que é intrínseco, inerente a todo e qualquer ser humano. Todos nós, de alguma forma, a gente veio com a sensação de que a gente precisa evoluir e a gente pode passar boa parte da nossa vida sem ter a certeza de que estamos no caminho certo, de que estamos evoluindo. E como terapeutas, nós precisamos também ajudar outras pessoas que têm esse mesmo anseio, né? E esse desejo de crescimento, de evolução, ele nos leva para um caminho que é de todo ser humano, que é a maturidade, né? Que tem a ver com envelhecer, né? Todos nós que vamos atingir a maturidade vamos envelhecer. E se a maturidade e o envelhecimento para nós é um problema, é porque alguma coisa na nossa jornada não foi ajustada, porque esse deveria ser o nosso desejo principal da vida, que é chegar à velhice, chegar ao amadurecimento também, que vem junto com que deveria vir junto com a velhice, mas muitas vezes não vem. E a gente aceitar essa ideia como uma forma natural da vida, como um reflexo natural da vida. Então, envelhecer tem a ver com a nossa idade cronológica e para poder ganhar experiência, ganhar maturidade e aprender, a gente precisa de tempo, e quanto mais tempo, mais conhecimentos a gente poderia ter adquirido. E a maturidade, ela tem a ver com evolução, tem a ver com a adequação. A palavra que define bem a maturidade é estar adequado. Eu deixei junto do conteúdo o material do Rudolf Steiner, que fala sobre maturidade profissional, maturidade humana. E ele fala dos ciclos, né, dos setênios de vida. E cada setênio de vida, ele nos traz um tipo de amadurecimento, um tipo de adequação que precisa ser feito. Nos primeiros anos de vida, os nossos pais, eles podem estar mais atentos a esses ciclos. Então, quando uma criança tem 5, 6 anos de idade e ela não consegue ainda falar as palavras corretamente, isso tem a ver com a maturidade daquele ciclo. A criança precisaria ter, naquela idade, esse desenvolvimento. Quando a criança tem dificuldade de comer sozinha ou a dicção, e ela se estende por alguns anos, né? E aí existe uma comparação mais clara, né, com o desenvolvimento de outras crianças. A pedagogia tem instrumentos para poder avaliar isso. Na fase adulta, essa comparação já é mais complexa, né? A gente não consegue muito entender o tipo de amadurecimento comparando um ser humano com o outro. Com as crianças, essa parte mais cognitiva, mais de habilidades, né? Fica mais simples, mas para o ser humano adulto isso já é um desafio. E o Rudolf Steiner, quando ele falou da teoria dos setênios, ele fala exatamente dessa nossa necessidade de cumprir esses ciclos. E quando eu congelo um dos meus ciclos na vida, sei lá, vamos imaginar que eu congelei algum trauma, algum desafio pessoal na fase da infância, do 0 aos 7 anos. Eu posso ter 50 anos e aquele comportamento, aquele trauma, aquela mácula, ela foi congelada naquela idade. E eu posso ter na fase adulta, aos 50 anos, características comportamentais de uma criança de 7. Eu faço birra, eu não aceito não, eu não aceito dividir, eu não aceito compartilhar. Eu tenho comportamentos que são nitidamente comportamentos que deveriam estar associados à criança que eu fui, naquele momento onde eu era criança. Se eu tive uma interrupção, um congelamento, um problema emocional na fase da adolescência, dos 7 aos 14 anos, eu começo a adotar uma fase de rebeldia, de contestação, de inadequação, e que não são compatíveis com o ciclo dessa fase da vida, dos 50 anos. No seu ciclo de 50 anos, você tem características que são desse ciclo, você tem ajustes a serem feitos, problemas a serem superados, desafios que são compatíveis com o seu nível de crescimento, né? Tanto biológico e também o que se espera do crescimento intelectual e espiritual de uma pessoa de 50 anos. Se você não superou as outras fases, na fase em que você está, você carrega um peso
das outras fases. Você acaba não conseguindo ter nem tempo de crescer e evoluir, porque você está carregando, arrastando emoções tóxicas de outras etapas da sua vida. Então eu deixei para vocês um conteúdo muito rico sobre isso, sobre essa teoria, né, do Rudolf Steiner, que vai te ajudar a ter uma compreensão mais profunda de qual é o seu desafio nesse contexto atual e o que pode ter como reflexo da sua vida anterior, dos seus ciclos anteriores, o que pode estar reverberando em você até agora. E aí vamos imaginar o seguinte, que você conseguiu cumprir os seus ciclos, que tudo aquilo que aconteceu você conseguiu ressignificar, que você conseguiu compreender, que você conseguiu trazer para dentro de si de uma maneira mais orgânica, mais natural, você terapeutizou os seus conflitos e você está no aqui e agora, caminhando para o futuro, né? Caminhando numa direção com uma mente mais limpa, mais leve, com o seu propósito de vida mais claro. Vamos imaginar isso? Vamos imaginar que você poderia ser essa pessoa e que eu desejo que você seja e que eu também seja essa pessoa que conseguiu romper os ciclos e fluir mais na vida, né? Se você teve essa sorte, você teve esse empenho, você teve essa clareza, essa consciência, todos esses fatores que podem estar envolvidos nesse resultado, né? Vamos imaginar que você conseguiu isso e vamos imaginar qual é o destino, o seu destino, mediante a isso. A gente vai usar essa metáfora junto com os perfis comportamentais. Qual seria o destino dos perfis caso eles consigam utilizar ao máximo esse potencial, caso eles consigam utilizar ao máximo essa potência de vida, né? Então eu comecei aqui fazendo um estudo sobre o que há de melhor em cada um dos signos, em cada um desses símbolos, em cada um desses arquétipos comportamentais, dominante, influente, estável e conforme. E nós vamos então refletir sobre o que eu posso estar impedindo na minha vida de viver esses ciclos, de viver essa plenitude que eu poderia estar vivendo, e todos nós de alguma forma podemos estar fazendo isso. Isso pode estar acontecendo nesse exato momento com todos nós de alguma forma. Então eu vou falar para você que é dominante, qual seria, e depois com cada um dos signos, qual seria o seu propósito de vida e aonde você poderia chegar levando o seu potencial, né, ao máximo, elevando a tua vibração, elevando a tua energia e sendo uma pessoa cada vez melhor e na direção de um crescimento. Bom, o dominante, quando ele se torna maduro, ele se torna o arquiteto do futuro. Olha que lindo, gente. O dominante, quando ele não tem a necessidade do ego, quando ele não está envolvido com as questões inferiores dele, ele consegue, ao invés de impor, de mandar, de comandar, de querer ter o controle, de definir como o outro vai fazer algo, de ser autocrata, ele consegue levar as pessoas para uma visão mais expandida, que é o potencial que ele tem. Vamos ver o que ele tem de características aqui? Olha, do controle à liderança consciente. Transforma imposição em direção visionária. Deixa de querer vencer os outros e passa a criar soluções corajosas para o bem coletivo. Usa sua força para proteger, romper padrões limitantes e abrir caminhos para todos. Aprende a ouvir antes de agir, sem perder sua assertividade. Qual é o propósito desse perfil? Ser aquele que move o mundo, promovendo mudança com coragem, propósito e impacto positivo. A frase que ele diz para si mesmo, né? Eu estou aqui para construir pontes onde havia muros. A energia do dominante, gente, ela é uma energia de iniciação, de iniciar coisas, né? De criar, de iniciar, de empreender. E quando ele se despe, né, dessas amarras do seu próprio ego e das suas limitações, ele atinge um status de liderança visionária, né? Ele se torna o arquiteto do futuro, a pessoa que constrói o futuro e traz as pessoas para compartilharem desse futuro. Que lindo, né? Eu fiquei arrepiado com esse texto. Se você tem o dominante como seu principal fator, é lá para lá
aonde você pode ir. Vamos entender a missão e o propósito do I, os influentes? Quando o influente ele amadurece, ele chega no seu ápice, ele se torna o inspirador de almas. Do desejo de ser amado ao amor genuíno e contagiante. Transcende a necessidade de aprovação e se torna um canal de entusiasmo, empatia e conexão real. Usa a sua comunicação para curar, unir e elevar o outro, sem perder sua espontaneidade. Sabe escutar profundamente e se expressa com autenticidade. Inspira, não mais para brilhar sozinho, mas para brilhar junto. Propósito: ser aquele que desperta alegria, conexão onde há separação, criando pontes humanas com presença e verdade. A frase dele: eu estou aqui para inspirar corações a viverem com leveza e verdade. Quando ele sai do ego, da necessidade de aprovação, da necessidade de agradar, da necessidade de aparecer, do emocional excessivo, ele se torna um inspirador de almas. Ele se torna uma pessoa que eleva a vibração das pessoas com motivação, com alegria, com entusiasmo, com encorajamento. Olha que potencial lindo, né? Vamos ver do S, vamos ver dos perfis S. Olha que lindo. Quando ele atinge a maturidade, ele se torna o guardião da paz. Do medo da mudança, à confiança na harmonia dinâmica. Deixa de temer o novo e aprende a cultivar a segurança mesmo em meio à mudança. Torna-se um porto seguro para as pessoas, mas agora sem sacrificar a sua própria voz. Desenvolve firmeza interior sem perder a doçura. Sabe cuidar sem anular e contribui com sabedoria em momentos de crise. Qual é o propósito desse perfil? Ser aquele que sustenta o equilíbrio entre o humano e o essencial, promovendo estabilidade e sensibilidade com consciência. Frase dele: eu estou aqui para manter a paz em meio ao caos e ser a raiz em tempos de vento. Gente, toda aquela contemplação excessiva, todo aquele medo de mudar, toda aquela certa lentidão de quando o perfil S está na imaturidade dele, dá voz a um ser, a um indivíduo que quer paz, que quer estabilidade, que quer levar as pessoas para um caminho de leveza, de harmonia, de conforto, né? E ele se torna o guardião da paz. Ele consegue otimizar o seu potencial a ponto de criar ambientes mais harmônicos. E, gente, se você olhar na escala de frequência energética de um ser humano, a vibração que antecede a iluminação, né, como um Buda, como um Jesus Cristo, o sentimento que um ser humano pode sentir antes de transcender, que seria a elevação mais alta, é a paz. Né? Olha o que esse guardião está fazendo, né? Olha o que ele pode fazer. Ele pode ser um porta-voz para que você entre nessa frequência mais pura, mais limpa e te ajudar nesse processo de transcendência. Que lindo, né? Conformidade madura. O guardião da integridade. Do medo de errar, a confiança no discernimento interior. Deixa de buscar a perfeição para viver com excelência consciente e flexível. Usa seu pensamento analítico para trazer clareza, ética e inteligência construtiva ao mundo. Aprende a confiar também no intangível, integrando a lógica e a intuição. Sabe colocar limites com gentileza e assumir responsabilidades com equilíbrio. Qual é o propósito desse signo? Ser aquele que guia com sabedoria, estrutura a integridade, sendo farol de consciência e profundidade para um mundo raso. A frase dele: eu estou aqui para lembrar que a verdade precisa ser respeitada e também sentida, porque o analítico, conforme, né, o perfil C, ele tem uma tendência de mentalizar tudo, de trazer tudo para a mente. Ele esquece dessa integração da mente e do corpo. Quando ele transcende os aspectos mais inferiores desse perfil, ele se eleva, ele traz junto o corpo. Ele consegue ser brilhante na mente, mas trazer isso para a parte somática mesmo, para a parte sensorial do corpo. Isso é muito importante porque a mente, ela não é sozinha, ela não é separada do nosso corpo.
somente didaticamente, mas nós temos uma necessidade dessa integração. Todos nós precisamos entender a vida, compreender, discernir, ter clareza mental, mas nós precisamos viver a vida. Sair do plano das mentalizações, daquilo que precisa ser feito com responsabilidade, mas a gente precisa, e clareza, integridade, mas a gente precisa ir para a esfera do sentimento, para a sensação física. E o ser, muitas vezes, tem muita dificuldade de se desprender da mente, né? E tem dificuldade de sair do mental e ir para algo mais sinestésico, sensorial. E quando ele transcende esses aspectos inferiores, ele consegue chegar nesse estágio, né, de ser uma pessoa que tem essa clareza mental, mas ele guarda a integridade tanto mental quanto física através do conhecimento, da sabedoria, em transformar conhecimento em sabedoria. Essa é a missão e o destino do ser. E aí tem um texto final de conclusão. Quando amadurecem os perfis diz que deixam de reagir ao mundo e começam a co-criá-lo. Eles não perdem sua essência, apenas a purificam, refinam e a colocam no serviço de algo maior. Assim, deixam de ser apenas um tipo de perfil comportamental e se tornam instrumentos conscientes de transformação, cada um à sua maneira, respeitando as suas peculiaridades, respeitando os seus talentos, respeitando a sua individualidade e atuando na vida, usando o seu talento de maneira intrínseca, genuína e autêntica, sem precisar se comparar, sem precisar desenvolver habilidades que não tem, simplesmente sendo quem se é, né? Atuando com o seu talento natural de uma maneira integrada, autêntica e elevando tanto a si mesmo quanto o que está ao seu redor. Gente, eu fiquei bem reflexivo, né, para poder construir esse material. Estudei, revisitei as minhas pesquisas anteriores e fiquei refletindo, né, sobre como nós, em algum momento da nossa vida, podemos estar bloqueando algo tão grandioso. E esse texto, né, e essa pesquisa que eu trouxe para vocês aqui agora, ela também me fez refletir sobre como é que eu, especificamente, posso fazer para continuar nessa jornada de transcendência. E uma conclusão que eu tive nesse processo é que uma das formas de se manter no seu caminho, se manter convicto da sua jornada, é ensinar outras pessoas. E é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou ensinando aquilo que eu aprendi até o nível onde eu consegui compreender. Muitas das coisas que eu disse aqui, eu ainda não vivo plenamente, mas na clareza e no discernimento de eu sei para onde eu estou indo e o que é que eu quero, e que meus comportamentos estão sendo direcionados para algo bom, para algo realmente que vai chegar num destino favorável, limpo, ético, e que visa a harmonia, visa o equilíbrio dinâmico das coisas. Então eu espero que vocês também possam entrar nessa egrégora, entrar nessa sintonia de reflexão, que você possa também refletir, né, sobre seus comportamentos. E os nossos comportamentos é o nosso canal de comunicação com o mundo externo, né? Então, através dos nossos comportamentos, a gente se conecta a outras pessoas, atinge os nossos objetivos ou impede os nossos objetivos. Então, ter consciência dos nossos comportamentos pode nos levar além e adiante. Muito obrigado por estarem até aqui comigo. Espero ver vocês em outras oportunidades em breve, se Deus quiser. Muito obrigado.